Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos juntos aqui para os nossos 15 minutos. Esse tempo para a gente refletir a respeito da palavra de Deus e aquilo que Deus tem para trabalhar, para falar nos nossos corações, para nos instruir, para nos ensinar, para moldar o nosso coração. E nós temos falado nesses dias, nessas semanas, a respeito de honrar ao outro, num posicionamento cristão diante da necessidade da outra pessoa, do próximo, daquele que está perto de nós, daquele que está junto de nós, daquele que precisa do nosso cuidado, aquele que precisa do nosso carinho, que precisa realmente do nosso amor. E eu quero, nessa noite, trazer aqui para vocês uma história que está na Palavra de Deus, que conta no livro de Atos, que é o livro que inicia a igreja, que mostra, a história da igreja, um livro histórico. E no capítulo 17, traz para nós uma das experiências de Paulo. Paulo, um homem chamado por Deus para levar a mensagem, para levar o evangelho, tem uma série de experiências nas suas viagens missionárias, nesse tempo em que ele está anunciando então a verdade. E uma das experiências, registrada no capítulo 17, mostra quando ele está ali em Atenas. É muito interessante ele chegar naquela cidade. É uma cidade que tinha uma característica de ter uma cultura elevada, de ter um grupo de pessoas que se reunia para estar discutindo continuamente a respeito de pensamentos, a respeito de filosofia, a respeito de ideias, de teorias novas. E Paulo, quando está ali naquele lugar, ele se restringe à sinagoga e está ensinando os judeus, está ensinando aqueles que haviam se convertido também ao judaísmo, e falando a respeito de Cristo, a respeito do novo caminho. No entanto, os homens da cidade, quando percebem que Paulo está trazendo uma doutrina nova, eles convidam Paulo então para apresentar essa doutrina, para falar com eles no lugar de reunião deles, no lugar onde eles discutiam então as suas filosofias. Paulo já estava incomodado com a situação daquela cidade, uma cidade extremamente idólatra. E Paulo, então, quando é convidado para falar no meio de pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham um relacionamento próximo com Deus, diz ali o texto para nós que Paulo usa de uma situação, de um ponto de contato com a história daquele povo. Ao observar os deuses daquela cidade, Paulo tinha notado que tinham feito um altar para um Deus desconhecido. Tamanha era a preocupação da idolatria daquele povo. Eles, com receio de esquecer de algum Deus ou deixar de honrar algum Deus, fizeram um altar para um Deus que eles sequer tinham nomeado, que sequer eles tinham algum tipo de relacionamento, um Deus para eles desconhecido. Paulo olha essa situação e, ao falar então com aqueles atenienses, ele se coloca de pé e fala: olha, eu vejo que vocês são extremamente religiosos, ou em algumas versões até diz supersticiosos. E aí, a partir desse discurso, dessa introdução, ele chama a atenção daquele povo para apresentar o Deus desconhecido. Ele diz: vocês honram esse Deus desconhecido? E eu quero falar sobre esse Deus desconhecido. Vocês honram um Deus que vocês não conhecem, mas eu quero apresentar eles aqui para vocês. Paulo, então, de uma forma muito sábia e inspirada por Deus, ele traz um discurso que fala realmente com aquele povo. Ele ganha a atenção daquele povo que tinha desprezado, a princípio, a sua cultura, a sua religião, chamando ele de ignorante, mas naquele momento ele realmente usa de um ponto de contato para falar com aquele povo que estava ali, para chamar a atenção e introduzir uma mensagem tão poderosa, que era uma mensagem que transformaria a vida daqueles que viessem a crer. Muitas vezes nós olhamos para aqueles que têm uma fé diferente, que crê de uma forma diferente de nós, e nos distanciamos dessas pessoas. Muitas vezes nós colocamos resistência, colocamos barreiras e não nos achegamos a essas pessoas e colocamos elas então num lugar separado de nós e não criamos pontes, não criamos contatos e não nos aproximamos dessas pessoas. São pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não tiveram uma experiência com o Senhor, pessoas que não foram alcançadas pela palavra da salvação, mas são pessoas que têm sede, que têm vontade, que têm necessidades e são amadas por Deus. Como é importante eu e você considerarmos a forma como a gente fala, a forma como a gente se expressa, as palavras que a gente usa realmente para falar com essas pessoas. Muitas vezes na nossa
necessidade, nossa ânsia de falar a respeito do Evangelho, nós criticamos essas pessoas e nos afastamos delas. Nós colocamos elas longe e não criamos pontes, mas criamos sim barreiras. Criamos impedimentos para anunciarmos o Evangelho, para falarmos da verdade do reino. Se nós soubermos usar as palavras, se nós tivermos a sabedoria, como Paulo teve aquela sabedoria naquele momento, talvez a gente consiga se aproximar mais dessas pessoas, entender qual que é a necessidade deles, entender o que passa no coração deles. O texto que nós citamos aqui, de Atos capítulo 17, mostra que Paulo ficou revoltado, diz a palavra que o Espírito se revolvia dentro dele diante da idolatria daquela cidade. Aquilo incomodava ele demais. Nós sabemos que a idolatria incomoda o nosso Deus, mas Paulo de forma nenhuma foi agressivo. Ele soube trabalhar aquela situação, a fé daquele povo, a crença daquele povo, a esperança daquele povo, o temor daquele povo, e apresentar o Deus que eles não conheciam. Esse Deus que nós conhecemos é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e entendemos que é o único caminho para a salvação. Não existe outro. Mas as outras pessoas estão buscando. As outras pessoas estão tentando acertar. Nós temos a resposta, nós temos a mensagem, nós temos a orientação de Deus, mas para que a gente possa produzir esse contato, para que a gente possa chegar lá, efetivamente temos que ter amor. Se não tivermos amor, se não tivermos respeito, jamais nós vamos criar esses contatos, jamais nós vamos produzir essas pontes, construir essas pontes e poder anunciar com liberdade o Evangelho da salvação. Todas as vezes que nós queremos apresentar um Evangelho duro, um Evangelho que condena, nós esquecemos da graça. Nós afastamos as pessoas, nos apoiamos numa soberba, numa arrogância e deixamos de mostrar que Deus ama cada um deles e Deus quer restaurar a vida de cada um deles. Nós não somos donos da verdade, mas nós somos pertencentes à verdade. Nós somos do Senhor. Nós entendemos qual é o nosso papel. Entendemos aquilo que nós podemos e devemos fazer. Qual é a nossa responsabilidade. Que a gente possa então buscar uma sabedoria do alto. Que a gente possa usar as palavras corretas. Que a gente possa usar os momentos oportunos. Para que o outro seja o alvo do nosso discurso. Nosso discurso não é para dizer que nós estamos certos, que nós somos melhores, mas é para que o outro conheça a Cristo, para que o outro venha a ter uma experiência com o Deus desconhecido para ele, mas conhecido de nós. Que a gente se posicione dessa forma. Que Deus ajude você a ser realmente um representante do reino, a falar as verdades do reino. Eu quero orar por você, pela sua casa, que essa bênção esteja renovada no seu lar e na sua jornada, você como um instrumento nas mãos de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, nós te louvamos por termos tido uma experiência com o Senhor, uma experiência com a verdade, uma experiência com a Tua Palavra, uma experiência de salvação. Ainda que não tenha se completado toda essa história da salvação nas nossas vidas, o Teu Espírito que habita em nós testifica com o nosso Espírito, fala com o nosso Espírito que nós somos filhos. Nos enche de esperança, nos renova. Nós nos sentimos sim perdoados, nos sentimos renovados, restaurados, uma nova criatura. Essas coisas só podem ser sentidas por aqueles que realmente tiveram uma experiência com o Senhor. Nós não queremos, ó Deus, de forma nenhuma, julgar as outras pessoas. Não queremos apontar o dedo para os outros e não queremos, ó Deus, usar palavras duras para que os outros sejam levados a olhar para o Senhor. Queremos usar as palavras do Senhor, que são palavras de amor, de misericórdia, de cuidado, de compreensão, de respeito. Queremos, ó Deus, usar palavras como teu servo usou, teu servo Paulo, com sabedoria, no momento oportuno, de uma forma correta. Que a gente possa se posicionar assim, ó Deus. Que a gente possa criar os vínculos necessários para anunciar a tua verdade. Nós somos, ó Deus, conhecedores do Senhor. Nos conhecemos o Senhor que o mundo desconhece. Que a gente possa apresentá-lo com amor, com alegria, com esperança. Usa a nossa vida, usa a nossa casa e a nossa história para esse fim, Deus.
que sejamos bênção na vida do próximo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.